Olá, gente querida do coração. Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro semanal. E é muito bom estar com você, é muito bom nós podermos estar juntos nesse nosso encontro. E existe algumas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos deixam aborrecidos. E uma delas é a decepção. A decepção de contarmos com alguém, a decepção de querermos estar com alguém, a decepção de querermos a ajuda de alguém e essas pessoas não nos ajudarem da maneira que talvez a gente quisesse. Isso nos decepciona, as nossas expectativas são frustradas, aquilo que nós esperamos de alguém realmente é frustrado. E isso tem acontecido principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós temos visto muito claramente. Mas isso não é algo que acontece exclusivamente com você e comigo nesses últimos dias, nesses últimos momentos, nesses últimos tempos que estamos vivendo. Isso já aconteceu há muitos anos atrás. E o apóstolo Paulo, que é o grande doutrinador da fé cristã, disse lá em seu texto, que está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: na primeira vez em que fiz minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles. Mas o Senhor ficou comigo, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Paulo ele fala aqui nesses dois versículos sobre a sua frustração, seu aborrecimento em ter que passado por essa situação difícil. Às vezes contamos com a ajuda de alguém, às vezes esperamos pela ajuda de alguém, mas o que acontece? Somos frustrados. Isso nos deixa magoados, aborrecidos, isso nos deixa às vezes tristes, mas isso acontece por quê? Porque Deus ele está assim mesmo no controle das nossas vidas. Ele está nos mostrando que você, por mais que você queira depender de um ou de outro, você tem que aprender a depender dele em todas as coisas. É difícil, irmãos, nós conseguirmos vencer algumas coisas na nossa vida. É difícil, às vezes, nós enxergarmos alguma coisa que não está diante dos nossos olhos. E Paulo aqui, ele fala claramente, olha, eu estive na minha primeira defesa e todos me abandonaram. Eu me senti frustrado, me senti abandonado, me senti triste, me senti aborrecido por tudo isso. Mas ele, ao mesmo tempo, em seguida ele fala, mas eu dou glória a Deus, porque ele me deu forças, o Senhor me deu forças, o Senhor esteve comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor continua comigo, me dando forças para poder continuar. Me deu forças para poder continuar, me deu forças para poder fazer a minha própria defesa, me deu forças para poder vencer essa condenação e, diante disso, me livrou da morte para que eu pudesse levar o evangelho ainda aos não-judeus, ou seja, aqueles que ainda não haviam aceitado a fé em Cristo. Hoje nós estamos vivendo no século XXI alguma coisa muito parecida com isso, principalmente diante dos problemas que estamos vivendo aí nos últimos anos, né? Já vamos fazer anos que estamos vivendo essa situação. E o Senhor, ele tem nos ajudado. Por mais que você se sinta frustrado, por mais que você se sinta às vezes aborrecido, por mais que você às vezes veja que as pessoas te abandonaram, eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus, um Senhor que não nos abandona. Existe um Deus que ele está constantemente conosco. Existe um Deus que não nos frustra. Existe um Deus que não nos abandona. Existe um Deus que não nos decepciona. Olha, você vai ter durante a sua vida decepções com muita gente. Às vezes é decepção com o seu cônjuge, às vezes é decepção com os seus filhos, decepção com os seus pais, a decepção muito grande com aqueles que se dizem amigos e te traem, às vezes é decepção com o seu chefe, com o seu local de trabalho. Você perde muitos anos da sua vida confiando em alguém que não merece a sua confiança. Mas nós temos um Deus que mesmo quando todos eles nos abandonam, o Senhor está conosco. O Senhor continua a nos ajudar, o Senhor continua a estar caminhando conosco dia após dia, para que nós sejamos realmente abençoados através do Senhor. E o que chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que, mas o Senhor ficou comigo. O Senhor não nos abandona. O Senhor, ele continua conosco.
A Bíblia diz, Paulo escrevendo, olha, por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode ir contra a sua palavra. E Deus, por mais que você se afaste dele e às vezes até dê as costas a Ele, Deus permanece fiel e Ele continua ao seu lado. Essa frase de Paulo é muito marcante para as nossas vidas nesses dias. Mas o Senhor ficou comigo. E Ele continua, me deu forças para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus. Ele dá forças para você, Ele dá forças para nós. Por mais difícil que possa ser o seu problema, a sua cruz, a sua angústia, a sua decepção, estamos falando sobre decepção hoje, e por mais decepcionante que esteja sendo para você esta caminhada, por mais decepcionante que esteja sendo as coisas que estão acontecendo com você, as coisas que estão acontecendo nesse país, eu não sei, você sabe, você que tem o conhecimento, você que tem essa vivência, eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele não nos decepciona, Ele fica conosco, Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Todos os dias, quando nós levantamos e parece que a gente não quer sair da cama, você fala, meu Deus, mais um dia. É Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos estende a mão, é Ele que coloca a sua mão sobre a nossa cabeça para nos abençoar e prosseguir. Por mais decepcionante que possa ser o trabalho que você faz, eu quero te dizer que Deus está naquele trabalho, porque é Ele que te sustenta, é Ele que está colocando o pão sobre a tua mesa, é Ele que está ajudando você a pagar as contas do seu dia a dia, e é Ele que está providenciando todas as coisas, porque você tem que glorificar a Ele. É o Senhor que está com você. Por mais decepcionante que o mundo seja, que todos sejam, o Senhor continua com você. O nosso Deus, Ele nos dá força. O nosso Deus vai dar força para você. O nosso Deus vai dar a força necessária para que você continue fazendo a vontade dEle e seja vitorioso através dEle. Quando eu digo vitorioso, não significa que você vai ter vitória e vitória, não. Você terá grandes decepções, mas eu quero te dizer que a força do Senhor, que é a tua alegria, que é o teu prazer, ela vai continuar com você em nome de Jesus. E para podermos encerrar, no versículo 18, Paulo diz o seguinte, o Senhor me livrará de todo o mal. Deus, Ele vai te livrar de todo o mal. É promessa dEle. Assim como Ele fez com Paulo, assim como Ele fez com tantos outros homens e mulheres de Deus, o Senhor te livrará do mal. O Senhor dará uma bênção incontável para você, porque Ele está com você. Ele te dá forças, Ele está com você e Ele te livra do mal. Esse é o Deus que nós acreditamos, esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, pedindo a graça e a bênção dEle sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção sobre nós. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, apesar das decepções que temos. O Senhor nos dá força, o Senhor nos orienta, o Senhor continua a trabalhar por nós, nos dando a orientação necessária. Ó Pai, eu te peço, continua a nos sustentar no nosso dia a dia, para que teu nome seja louvado, exaltado e glorificado, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só lembrando para você, aqui embaixo na descrição desse vídeo nós temos o endereço da nossa igreja. Domingo, 7 horas da noite, nós estaremos lá. E eu quero contar com você. Esteja conosco também, fazendo uma visita para nós, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso ter você com a gente, tá bom? Deus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus.